A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Uma alegria poder estar aqui mais um sábado para juntos lermos a palavra do Senhor e esperamos que você tenha tido uma semana abençoada pelo nosso Deus, não é? E que a sua palavra tenha falado ao seu coração durante toda esta semana. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Isaías, este livro maravilhoso deste profeta chamado profeta messiânico pela quantidade de profecias proferidas acerca do Messias, acerca de Jesus, e nós louvamos a Deus por isso. Nós já vimos a semana passada, estivemos lendo os 3 primeiros versículos do primeiro capítulo de Isaías e falando que ele, Isaías, filho de Amós, foi um profeta que teve um período longo de ministério, cobrindo o reinado de 4 reis de Judá, não é? O rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, nós vamos dar continuidade hoje, lendo ainda neste capítulo 1, dos versículos 4 ao 9, que fala sobre os pecados de Judá. Nós vamos lembrar, e durante o tempo que nós lemos os profetas de Israel ou de Judá, nós vamos ver que eles falem, ou seja, eles trazem da parte de Deus esta mesma reclamação do nosso Deus para com o seu povo, que era o pecado, que era a idolatria, que era a injustiça, que era a maneira como eles viviam. E nós vamos ver que Judá, o reino de Judá, havia se aliado com muitas nações que eram pagãs, nações pecadoras. E nessas alianças, não somente era aliança política, mas Judá absorveu muitos dos costumes, muitos dos pecados da idolatria dessas nações que foram trazidas para o povo de Deus e com isso trouxe da parte de Deus um castigo muito grande. Nós vamos ver nestes versículos que nós vamos ler esta fotografia do estado de como estava este reinado, este reino de Judá. Portanto, vamos ler do versículo 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoraram em vossa presença e está devastada, como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Meus queridos irmãos, nós vamos ver Deus aqui mostrando, ou seja, o raio-x do reino de Judá. Por causa dessas alianças, por causa deste pecado, por causa dessas idolatrias, Deus mostra em primeiro lugar e traz uma fotografia do povo como uma ovelha. Porque nós vamos lembrar que sempre Deus, ele trata com seu povo e chama-os ou de esposa ou de ovelhas, sendo Deus o pastor. E agora, Deus está mostrando a este povo
como uma ovelha. E esta ovelha não é uma ovelha saudável, não é uma ovelha forte, não é uma ovelha robusta, não é uma ovelha que está produzindo aquilo que ela geralmente traz para o seu dono. Muito pelo contrário. Deus, ele mostra como esta ovelha, como este reino chamado Judá está doente. Porque ele disse que toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nela coisa sã, sendo senão feridas, inchaços, chagas podres, nem espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida. Então, os irmãos podem notar e podem ver como é que Deus, ele olha para o seu povo e como é que ele vê este povo que foi chamado por Deus para ser bênção, para ser o exemplo, para ser a luz das outras nações. E agora Deus mostra como este povo, a condição espiritual que elas se encontram. Mas não somente isso. Deus, ele mostra a realidade da terra de Judá. Estava abandonada, estava sitiada, havia sido tomada por estranhos. As pessoas, os estranhos, as nações alheias estavam entrando dentro de Judá, acabando com a nação, e o povo estava vendo isso e não dizia nada. E ele diz, e ele faz essa comparação, Sião está como um barraco, ou seja, a cabana na vinha ou uma choupana no pepinal. Deus, em nossas palavras como brasileiros, né, disse, olha, vocês estão parecendo um barraco velho dentro da cidade. Ou seja, vocês estão em uma cidade sitiada. E chegou a tal ponto que Deus, ele disse para eles, sabe de uma coisa? Vocês também irão para o cativeiro. Nós vamos ver nestes versículos que nós lemos 3 erros de Judá que Deus, ele fala para eles. E estes 3 erros são muito importantes, meus irmãos, porque muito facilmente nós hoje, como povo de Deus, como santuário de Deus, como nação santa, como este povo que Deus escolheu, que nos tirou do mundo, para poder ser a diferença aonde nós estamos plantados. Se nós não tivermos o cuidado, se nós não vigiarmos, se nós não olharmos por nós mesmos, nós podemos ser tentados a ter e a fazer alianças com o mundo, e nós entraremos na mesma situação. E Deus diz para ele. Quais foram esses 3 erros? Nós encontramos no versículo 4. O primeiro deles, ele diz, vocês deixaram o Senhor. Vocês abandonaram a Deus. Vocês voltaram as suas costas para Deus. Nós vamos lembrar, nós acabamos de ler, não é? O livro de Jeremias, e uma das coisas que Deus dizia para eles, ele diz, vocês deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Oh, meus queridos e amados irmãos, que lição para as nossas vidas. O mundo não tem nada para a gente. Aquilo que está no mundo, a concupiscência deste mundo, os prazeres deste mundo, a glória deste mundo, as riquezas deste mundo, não tem nada para nós. Lembre-se que o próprio diabo ofereceu a Jesus, tudo isso aqui eu te darei, se tão somente prostrado me adorares. Jesus sabia melhor. Jesus sabia que esta glória deste mundo não tem valor algum. E a Bíblia nos fala que as nossas tribulações que nós possamos passar nesta terra não há de se comparar com o peso de glória que nos espera no céu. Portanto,
Portanto, o grande erro deste povo foi deles terem deixado o Senhor, o manancial de águas vivas. Deixarem aquele, o único que podia cuidar, zelar, dar vitória, fazer. E quantos hoje estão deixando o Senhor? Deixam a igreja, deixam a Deus, deixam o Senhor, o abandona e deixa e vive a sua vida ao seu próprio prazer, fazendo alianças com o mundo. O segundo erro que nós vamos encontrar desta nação, ele diz, e não somente deixaram o Senhor, mas blasfemaram do Santo de Israel. O que é blasfemar? É falar mal, é difamar, é atribuir defeitos a Deus, é negar qualquer dos seus atributos. E como é que o povo faz isso? E como é que nós podemos fazer isso? Já viram aquelas pessoas que dizem, Deus falou isso, mas não é verdade? Você está blasfemando, dizendo, indo contra um dos atributos de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz, ele não fala a verdade, Deus é a verdade. A pessoa pode dizer, Deus não me ama, Deus não ama esse mundo, Deus não quer saber. Irmãos, Deus, a Bíblia diz, amou o mundo de tal maneira. Deus é amor. Então, falar, dizer que ele não ama, que ele não é verdade, que ele não se importa, nós estamos blasfemando contra os atributos, sejam eles naturais de Deus ou morais de Deus, porque Deus é amor, Deus é verdade, Deus é santidade, Deus é espírito, Deus, aleluia, ele é justiça. Portanto, tenhamos o cuidado de não blasfemarmos contra o Santo de Israel, contra o nosso Deus, de não falar mal, não difamar, não atribuir algum defeito ao nosso Deus. Mas em terceiro lugar, a Bíblia diz que deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Ou seja, abandonaram, resignaram, desistiram, voltaram atrás. A Bíblia nos fala que Jesus dizendo certo dia, no Evangelho de São Lucas 9,62, ele diz, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, ou seja, e volta, e abandona, é apto para o reino de Deus. Aleluia. 2 Timóteo nos diz essa verdade, capítulo 2, versículo 13. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Portanto, meus queridos, este povo de Judá, que com tantas alianças feitas com países, nações, que não tinha nada a ver com Israel, adaptaram o seu modo de vida, adaptaram os seus deuses, os seus costumes, abandonaram a Deus e cometeram estes 3 erros que Deus agora coloca diante deles, e Deus agora tira o raio-x desta nação e mostra para eles, vocês pensam que vocês são, que vocês podem, que vocês têm, oh aleluia, e Deus diz, vocês estão chagados, vocês estão doentes, vocês estão à beira de um precipício. Oh, meus queridos e amados irmãos, quantos crentes hoje, doentes espirituais, caminhando à beira do precipício, porque erraram contra Deus, aleluia. Mas quando eu olho em tudo isso, Deus, pela primeira vez no livro de Isaías, ele faz a menção e uma promessa gloriosa para Judá de um remanescente. Ele disse, se o Senhor dos Exércitos não nos deixara algum remanescente, ele faz a comparação, já como Sodoma e Gomorra
seríamos semelhantes a eles, a estas cidades. Uma lição para nós, para que nesses últimos dias finais da igreja nós possamos estar atentos. Que alianças nós estamos fazendo? A quem nós estamos mostrando fidelidade? A quem nós estamos servindo? Porque a Bíblia é muito clara em dizer: a quem você se submeter, a este você será servo. Seja do mundo, seja do pecado, seja da injustiça, seja das alianças do mundo, ou será com o Senhor nosso Deus. Portanto, deixamos nesta manhã para nós esta importante lição de não deixarmos o Senhor, de não blasfemarmos o Santo de Israel e de não voltarmos atrás, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Para quê? Para que quando o Senhor tire o raio-x da nossa vida, Ele não possa encontrar uma ovelha chagada, doente, fraca, débil, mas uma ovelhinhas fortes, saudáveis, robustas, produzindo no reino do nosso Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor possa vos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém.